Bom dia, meus queridos, graça e paz. Que dia maravilhoso, dia de nós rendemos louvor, glorificar a Deus, porque aprove a Deus, hein? Mais um dia para mim, para você, nós que respiramos, estarmos vivos para glorificar e exaltar o Senhor. E esse dia não é outro dia diferente, é o dia que Deus, com certeza, tem para mim. Tem para você, tem para todos nós que somos escolhidos de Deus, somos a igreja de Cristo na terra. Por isso eu te convido, reflita, pense e seja grato a Deus. Glorifique a Deus. Nós estamos aqui por um período de tempo. Estamos aqui justamente para Deus te usar, nos usar para a glória dele, para que cada um veja tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus está se cumprindo e muitas coisas ainda há de se cumprir. E já lhe chama a atenção. Queridos, está para acontecer algo extraordinário e Deus tem nos preparado um lugar. Deus tem já nos colocado em alerta que este lugar, inclusive, está pronto. Está tudo pronto, nos aguardando, e logo todos nós, os vivos, porque quem já descansa no Senhor, oh glória a Deus, já tem o direito de entender e compreender muitas coisas que nós aqui temos dificuldade de entender e de compreender. Por isso, querido, esteja atento, sabe? Não abra mão de mergulhar nessa palavra. Falando nisso, eu tenho alguns versículos que me chamou a atenção desde ontem. A ministração de ontem, hoje eu lendo aqui, me fez aqui de novo, mergulhar, lembrar de texto. E um deles está lá em Apocalipse, até deixei aí, em Apocalipse 21, verso 4, outro, em João capítulo 9, verso 3, que eu até mencionei, e hoje eu quero fazer os correlatos aqui, ligando um ao outro, para que a gente possa ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor. Mas em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz o seguinte: e Deus, próprio Deus, gente, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Pega essa, aleluia. Nem pranto, gente, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas, né? A antiga ordem, em outras versões, o que diz? Já passaram, ou já são passadas. Meu Deus, só aqui, eu vou fazer um pequeno comentário, mas só aqui. Você imagina o que hoje você já viu, já está vivendo, ou já viveu. Aqui, querido, aqui ainda a gente, infelizmente, eu quero dizer algo para você. Ainda há muito choro. Muitas famílias chorando. Muitas pessoas vendo pessoas sendo levadas ao seio da terra, sendo enterradas. Há muito choro, doença, é muito choro, né? Perca. Há muito choro, pessoas perdendo seus bens, propriedade, perdendo coisas que para elas são de tamanho valor. Digo mais, há muito choro, porque em todo esse globo muitos estão sendo recolhidos. E muitos deles nós já sabemos o motivo, e o motivo maior sendo falado a todo momento, a toda hora, que é o Covid-19. Eu ainda tenho para mim, no meu coração, que a mão do Senhor está nesse negócio. Uma igreja como nós, tínhamos tudo aí, né? Tudo pronto, ninguém se movendo, ninguém lançando a palavra no sentido de aos valados, todo mundo acostumado, né? Sempre naquele quadradinho, tudo, e Deus sabe o que faz. Ele nunca deixa de trazer à tona algo que não esteja segundo a sua vontade soberana. Então aí tem a permissão de Deus. Nós como igreja, buscar sermos humildes, orar, clamar, pedir perdão, buscar de Deus, só Deus, querido, eu repito, só Deus para atuar no mundo como hoje se encontra.
Eu vou te dar um exemplo para você mesmo, você que gosta de ler e não abre mão da palavra do Senhor. Vamos colocar na balança para ver o que pesa mais, Sodoma e Gomorra ou os dias atuais? Qual seria a sua resposta? Se nós pegarmos esta comparação de Sodoma e Gomorra, quem que agiu ali? Quem que esteve naquele lugar? Quem é que foi tirar aquela família daquela situação? Quem? Você entende agora? Põe na balança. Vamos pensar como está essa sociedade. Como estão aqueles que dizem ser quem manda e desmanda. Então quando você coloca, eu já tenho minha linha de pensamento, mas quando você coloca diante de você essa palavra e começa a analisar Sodoma e Gomorra, os dias atuais, você acaba vendo aqui em Apocalipse 21:4 e diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Gente, e não haverá mais morte. Hoje, infelizmente, o que você vê ainda, infelizmente, alguns ainda podem, mas muitos não estão podendo nem estar e nem criando de fato um velório daquele digno de despedida, aquela pessoa que tanto ama. Ainda aquela lentidão, sendo, sabe, alguns meses atrás você vê isso, aquela lentidão de vários carros, de várias pessoas, indo ao cemitério se despedir, você não está conseguindo ver isso agora. E tem uma grande dificuldade. Mas o texto está dizendo que nem lágrima, nem morte. Por quê? Porque lá onde? Lá no céu. Lá onde o reino de Deus, de fato, glória a Deus, é verdadeiro. Onde de fato você não vai ter lá covas. Não vai ter lá a terra sendo aberta para enterrar alguém. Você não vai ver alguém pranto, nem lágrimas de tristeza, de dor, de doença, de perca de algo que para ela é de imenso valor. Não. Lá, querido, lá as coisas são diferentes. Por quê? Porque lá o reino de Deus. Tem alguém que está dizendo aqui, eu vou enxugar suas lágrimas. Você não vai ter mais esse problema. Você entende? Então, continuando, o texto ainda diz algo importante. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Oh, você não vai ver isso lá. Mas para que isso aconteça, nós temos que tomar uma devida posição. Qual posição? De não abrir mão dessa palavra. De não abrir mão do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por isso, querido, eu te convido hoje, junto comigo, mergulhar um pouquinho nessa reflexão na palavra do Senhor. E o texto mostra para nós algo muito importante, você vai entender. E ontem eu fazendo um comentário de Jó capítulo 8, verso 21, e ele te encherá, Deus, e ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Olha que interessante, eu fazendo uma ligação aqui. Bom, para quem não sabe quem estava falando aqui? Quem estava falando aqui era o amigo de Jó. E o amigo de Jó, no capítulo que nós agora falamos de Jó 8, sabe? Ele traz um discurso. E apesar de poucas palavras, este amigo que dizia ser amigo, Bildad, tá? Só você buscar lá. Ele traz alguns argumentos, gente, pesados, uma visão farisaica, e qual já vimos que o próprio Cristo em João capítulo 9, verso 3, ele não aceitou e ele mesmo condena. Por quê? Porque alguém chegou para Jesus e diz o seguinte, né? Quem que pecou, o pai ou a mãe aqui? Para o filho ter nascido como? Cego. Então, para os judeus, um aleijado, uma pessoa que tinha um defeito visível, tudo aquilo era, sabe, a mão de Deus. Dando a entender que aquele pai ou aquela mãe pecou. Porque na visão deles, aquele que nascia perfeito, né, somente numa família, era a bênção de Deus. Deus estava no negócio, Deus já estava abençoando a família. Mas aquele que nascesse, como esse desde nascença nasceu cego, é porque o pai ou a mãe pecou. Era uma forma de correção. Olha a interpretação deles. Então Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse neles as obras de Deus. Evangelho de João capítulo 9, verso 3. Daí aparece agora em cena essa pessoa que tem o nome por Bildad, e diz que os filhos de Jó morreram daquela forma por terem pecado contra Deus.
E quando você vai avançando no estudo do livro citado aqui, você vai percebendo quão deficiente era o entendimento dos amigos de Jó com relação à justiça divina. E era uma percepção tão equivocada e humana. Assim, muitas vezes, quando você pega um texto como eu peguei, você tem que ter entendimento que tudo que acontece aqui tem permissão de Deus, mas muitas coisas, justamente porque eu acabei de falar, é para que se manifeste a glória de Deus. Como é que a glória de Deus vai se manifestar? Ela vai se manifestar quando você reconhecer quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Que de fato você diz para um para o outro que é um cristão, discípulo do Senhor Jesus. Mas quando de fato o Senhor Jesus, ele é Deus na sua história, na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer em você a manifestação da glória de Deus agindo em todos os momentos e de todas as formas. O seu caminhar, o meu caminhar nessa terra tem que trazer à tona a glória de Deus. Aleluia! Você consegue entender isso? Você está trabalhando, então aí onde você está trabalhando, as pessoas têm que observar que através da sua vida, do seu testemunho pessoal, a glória de Deus ela é manifestada. Você é um testemunho, né? Uma testemunha ocular no que diz respeito à palavra de Deus. Você é uma testemunha ocular a respeito daquilo que você fala. E você não só fala, mas você é aquela pessoa que tem ação, e nessa ação, na forma que você está vivendo, as pessoas enxergam a glória de Deus. E ela decide também participar, ela também decide também caminhar. Mesmo nessas situações que está acontecendo, tudo, eu repito, é para a glória de Deus. Porque Deus há de se manifestar, há de trazer à tona a sua misericórdia, o seu amor e sua justiça divina. Porque a justiça do homem é falha. São trapos de injustiça. Você lendo, quando você avança, você percebe o que eu acabei de citar. O quão deficiente era o entendimento dos amigos de Jó com relação à justiça divina. Era uma percepção equivocada e humana, gente. Não podemos jamais comparar o nosso senso de justiça, olha bem, com a justiça de Deus. A justiça do homem, ela é rápida para acusar, rápida para punir, enquanto a justiça do Senhor, ela é rápida para perdoar e rápida para salvar. Oh, eu dou glória a Deus. Eu não sei você, eu fico impactado com a palavra do Senhor. Poxa, uma coisa eu quero dizer para você, nunca houve, nunca haverá alguém igual a você ou a mim, ponto. E sendo assim, gente, o autor da vida, quem? O autor da vida, sabe muito bem como conduzir cada um de suas obras exclusivas nessa terra. Oh, pensa bem, Jó não poderia, voltando lá, Jó não poderia morrer se não soubesse que a morte trata apenas de um descanso. Para quem não sabe, todos os salvos, todos os escolhidos é convidado a descansar e retornar ao seu país de origem como embaixador de Cristo nessa terra. Então muitos que já estão descansando foram convidados por Deus. Foram convidados e eles aceitaram este convite. Você aceitaria este convite? Eu aceito. Porque eu sei que o melhor para mim não está aqui. O melhor para mim, para você e para qualquer pessoa que aceitou o Evangelho sabe aonde está esse melhor. Aí eu retorno ao capítulo 21 e o verso 4 para você entender porque eu estou dizendo melhor. No capítulo 21 do capítulo, de Apocalipse, demonstra que novo céu e nova terra estão preparadas para mim e para você. Eu vi o novo céu, verso 1, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando você vai lendo, você agora vai deparar onde eu estava, que é o verso 4, e Deus limpará dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Só quem lê, quem entende, só quem busca de Deus, resposta de Deus, vai entender que tudo está preparado para mim e para você. Não se apegue às coisas da terra, não se apegue àquilo que você não pode levar e não pode trazer à tona, aonde Deus já preparou algo melhor para você. Ah, claro que nós sofremos, claro que nós choramos, claro que somos pegos em momentos de tristeza, de angústia e de dor, mas aqui está o nosso consolo. Isso tudo vai ficar passado, isso tudo vai passar. Agora com Cristo, meu Deus, não vai ter mais aquela salinha de tristeza, de angústia para despedir de alguém que infelizmente foi convidado ao descanso. E graças a Deus que muitos são convidados ao descanso eterno com Cristo. A tristeza maior é que naquele dia vai se revelar quem conseguiu passar pela porta estreita e quem não conseguiu. E nós temos que lutar contra o pecado, porque para passar por esta porta só vão passar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A prática da palavra hoje, para quem está nessa terra, nunca se tornou tão evidente, de tanta urgência, de tanto cuidado, de tanta disciplina. Porque, gente, o Evangelho de Cristo não mudou. Jamais vai mudar. Tudo que está escrito vai se cumprir, muita coisa está se cumprindo. Os sinais hoje são tão evidentes da volta de Cristo que você não tem noção. Quando você olha em volta, você vê que mesmo com tudo isso que está acontecendo, perceba o que eu estou falando, muitos não se renderam ao Evangelho, muitos não se humilharam, muitos que até dizem ser servos de Deus, ainda estão com seu orgulho, ainda são muitos arrogantes. Parece que tudo isso que está acontecendo é uma coisa normal e não é. Não é normal. Há homens e mulheres de Deus que você vê relatos, ouve relatos, que descansaram no Senhor, que este Covid-19 foi a causa dessa pessoa deixar de existir. Mas o que você não sabe é que mesmo acontecendo isso, a misericórdia de Deus alcança todas essas pessoas e elas vão, olha bem, elas vão estar lá, já estão, melhor até falando, descansando no Senhor. Agora eu e você, e aí? Qual a posição que a gente deve tomar nesse dia? Qual é a sua posição? De que lado você está? Eu fiz aqui um comentário para você fazer a comparação de Sodoma e Gomorra com os dias atuais. Você consegue trazer à tona qual seria a resposta? Tem alguma comparação ou esse estado presente, essa atualidade que nós estamos vivendo, está 100 vezes pior? É para você pensar. É para você pensar. A minha palavra hoje no Café com Deus tem a ver justamente com Apocalipse 21:4. Por quê? Porque nem todos os servos de Deus, experimentaram o alívio de Jó. O alívio que Jó, reafirmo, experimentou antes da sua morte. O que veremos, por exemplo, se você analisar, e se assim você quiser, no capítulo 42 de Jó. Sim, porque cada vez que você estuda, cada vez que você pesquisa, cada vez que você mergulha na palavra de Deus, você vai achar alguns heróis até da fé que não tiveram o mesmo desfecho da história de Jó. Gente, só você parar para pensar. Veja bem se você busca a história de Abel. Se você busca e analisa a história de Abel, que foi morto por quem? Pelo seu próprio irmão. Gênesis 4:8. Ou então quando você vai lá no livro de Atos, que você vê como foi a morte de Estevão. Poxa vida. Você quando vê a história, a morte de Estevão no livro de Atos, foi morto e apedrejado por seus próprios patrícios. Aí você tem que perceber, trazer à tona uma percepção espiritual, uma percepção que nem todos está como você hoje, como eu hoje.
Nem todos escaparam, mas tudo tem a mão de Deus, trazendo à tona a resposta que só você, em nome de Jesus, pode ter, se for uma pessoa que não abra mão da palavra do Senhor. Perceba que tanto na vida desse, como na vida de Jó, a injustiça que partiu daqueles que deveriam amá-los. E o nosso maior sofrimento, para quem não sabe, não acontece quando somos atingidos, querido, pelo mal de quem não conhecemos, mas por aqueles que dizem ser nossos amigos e que afirmam nos amar. Pensa, porque eu estou trazendo à tona todas essas informações para você hoje. Poxa, segundo o texto, Jó foi esquecido pelos seus próprios irmãos e amigos, que ali estavam como consoladores, que só aumentavam a sua dor com palavras de reprovação, em pensar que havia sido abandonado. Abandonado por quem? Por Deus, meu Deus. Pensa numa coisa dessa, perdão. E não escondeu suas palavras, nem a sua angústia, quem Jó. Poxa, que agredia até a morte. Assim, gente, como Eli, um dia que não se agradou ao avistar a própria Ana, lembra de Ana? Pois bem, Ana, pranteando de uma forma tão contrita, a ponto de ser confundida como uma ébria, uma mulher que estava embriagada. 1 Samuel, pode ir lá, estou citando algo aqui para você depois refletir, ponderar e se humilhar e buscar a misericórdia de Deus, que está à disposição de todos aqueles que buscam com um coração contrito, com um coração aberto a entender a resposta de Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso 14. Ou então, como disse aqui o próprio Bildade, nós somos de ontem e nada sabemos, como está no verso 9. Como, pois, julgar, gente, e conhecer os propósitos divinos debaixo de nossa visão tão míope? É uma pergunta. O sol nasce para os bons, para os maus, para os justos e ímpios. A chuva cai sobre, os bons e maus, justos e ímpios. Mas o que eu quero dizer para você, um dia, tudo isso que você está vendo, um dia tudo isso vai terminar. Tanto para os bons, para os maus, para os justos e ímpios. O mundo em que vivemos hoje, o mundo que vivemos, não é nada justo. E a cruz foi e é o grande palco desta realidade. A minha, a sua vida, eu termino dizendo nesse café, ela é limitada. E eu agora, principalmente o agora que nós estamos vivendo, é hora e momento de refletir, de dobrar os nossos joelhos, de clamar pela infinita misericórdia de Deus. Oh, viva hoje refletindo sobre isso. Viva hoje reconhecendo que Deus é um Deus soberano. Mas, queridos, amados do Senhor, nesse dia, eu quero trazer a você que a nossa esperança está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não abra mão disso, não abra. Se você foi chamada para andar junto com Jesus, ande como ele andou. Tenha a resposta como ele sempre teve. Tenha a mesma conduta que ele sempre demonstrou na sua palavra. Poxa vida, reflita nos evangelhos, não abra mão dos 4 evangelhos, toma posse desse evangelho, porque eu vou dizer algo para você, meu Deus, apesar de tudo que está acontecendo, as nossas tristezas, essas injustiças, tudo que está acontecendo vai acabar, e Deus vai nos levar ao nosso país de origem. Você crê? Você pode glorificar a Deus, vai te levar ao seu país de origem, ao meu país de origem. Ah, o meu país de origem é o céu, é a Nova Jerusalém, glória a Deus. Por isso que eu repito algo a você. Deus encherá nossa boca de riso e os nossos lábios de júbilo. Vamos estar em Jó 8, verso 21. No nosso primeiro estado, tudo que está acontecendo passará, porque Deus enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, 4. Agora eu digo para você, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Basta apenas você crer naquele que é fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça, qualquer que seja a minha, sua, a vossa causa. Em nome de Jesus, e eu deixo para você Apocalipse, capítulo 19 e verso 11. Bom dia, escolhidos de Deus. Bom dia, servos e servas de Deus. Pois o nosso Deus, Ele é fiel e é verdadeiro. Tome posse. Que você hoje viva o melhor de Deus. Porque muitos já estão descansando. E eu e você, nós estamos vivos e podemos ainda dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Amém? Eu e a Bispo, que está do ladinho, desejamos você um bom dia. Receba o nosso abraço. Um beijo no seu coração. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tomou posse? Amém. Se Deus nos permitir, eu retorno à tarde ou um pouquinho à noite com uma palavra do céu para mim e para você, com a live Você Sabia? Amém? Então, Deus te abençoe. Shalom.